Ser ocupada e fazer muitas coisas é diferente de ser produtiva. Cuidado, não cometa esse erro. Para quem não me conhece, eu sou a Prof. Daisy, criadora do método Máquina de Tempo, que te ensina a arte de domar o tempo e se tornar a pessoa mais produtiva que você conhece. Hoje eu quero te alertar a respeito de um erro que tem grandes chances de você já ter cometido, estar cometendo no momento ou vir a cometer ainda algum dia. Acreditar que só porque você anda de um lado para o outro o dia todo, não para nem um instante, se encontra exausta no final do dia, você é produtiva. Isso é um erro. Aliás, muito pelo contrário. Se no final do dia você está muito cansada, muito provavelmente significa que a sua taxa de produtividade está baixa. Para chegar mais perto de se tornar a pessoa mais produtiva que você conhece, você precisa aprender a arte de andar e parar de correr. Quem corre é porque está atrasado. E quem está atrasado é porque não fez o que devia ter sido feito no tempo adequado. Vamos falar mais sobre isso? Então faz o seguinte, já se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com a sua amiga que sempre chega atrasada. Eu tenho certeza que você tem uma amiga assim. Já dá um joinha aqui no vídeo, deixa um like que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Mas se prepara porque hoje a gente vai mergulhar bem fundo na reflexão, tá? Então vamos começar com a seguinte reflexão. O que significa ser produtiva? Então eu sempre falo do método Máquina de Tempo, né, que te ensina a arte de domar o tempo e se tornar a pessoa mais produtiva que você conhece. E aí eu disse no início desse vídeo que ser ocupada não necessariamente é a mesma coisa que ser produtiva. Aliás, normalmente é muito pelo contrário. Então o que é ser produtiva? Eu tenho pensado muito sobre isso ultimamente e eu penso que a definição de ser produtiva varia de acordo com os olhos do observador. Então hoje nessa nossa reflexão nós vamos abordar 3 pontos de vista, tá? Pra gente começar por aí a nossa reflexão. Vamos ao primeiro ponto de vista. Há algumas semanas saímos, meu marido e eu, para um café. Eu não lembro exatamente que dia da semana que era, mas eu lembro que não era nem sábado nem domingo, era algum dia da semana, no meio da tarde. Daisy, você tem tempo no meio da tarde para tomar um café? Sim. Isso se chama Jikan, a arte de domar o tempo. E com o tempo domado, você consegue manipular os seus horários e ter tempo para tudo, inclusive para um café no meio da tarde. Ah, e a propósito, eu ensino essa arte no método Máquina de Tempo. Grava esse nome, Jikan, a arte de domar o tempo. Ensinada no método Máquina de Tempo, mas falaremos disso em outra oportunidade. Bem, continuando com a história, fomos a esse café. Esse é o meu café favorito na minha cidade e eu gosto muito de ir até lá quando eu preciso desenvolver alguma ideia ou tomar alguma decisão. Funciona muito pra mim. Bom, chegamos, pedimos o de sempre, um café latte pra mim e uma fatia de cheesecake. Eu sempre peço isso quando eu vou lá. Pro meu marido também um café latte, um sanduíche caprese e começamos a conversar. Sério, esse café é muito bom e tem o melhor cheesecake que eu já comi, com a maior cremosidade. E uma observação, se você é de Cascavel, da minha cidade, eu quero ver se você consegue adivinhar de qual café que eu estou falando. Vamos fazer um jogo e ver quem consegue acertar? Deixa nos comentários. Pausa o vídeo agora e deixa nos comentários que café é esse que eu tô falando. E aí depois você continua. Um cérebro bem alimentado pensa melhor, não é mesmo? Além disso, o meu marido fica mais aberto para conversas filosóficas quando a gente vai lá. Isso me ajuda a amadurecer, a desenvolver as minhas ideias e as minhas decisões. Por isso, eu gosto de ir até lá quando eu preciso expandir, amadurecer, desenvolver algum raciocínio. Bom,
Nem bem tinha dado a primeira garfada na cheesecake mais cremosa do mundo e já surgiu uma pergunta que me fez refletir de forma inédita. Meu marido me perguntou o seguinte: quem é a pessoa mais produtiva que você conhece? Tomei um gole do café com leite e respondi: Eu sou a pessoa mais produtiva que eu conheço. E então ele perguntou: por quê? E esse porquê foi a pergunta que me fez comer o resto da cheesecake antes de conseguir responder. Eu nunca tinha pensado de forma mais detalhada por que eu me considerava a pessoa mais produtiva que eu conheço. Bem, comecei o raciocínio da seguinte forma. Bom, sou produtiva porque eu consigo fazer tudo o que eu quero dentro do tempo disponível, do tempo desejado. Agora, eu sou produtiva porque eu consigo criar tempo para tudo. Isso também tem a ver com a arte de Cândido domar o tempo, a ideia de criar tempo, mas também falamos disso em outro momento. Tá, agora a mais produtiva eu me considero porque normalmente eu consigo fazer mais rápido, então consigo fazer uma mesma quantidade de atividades num intervalo de tempo menor que as outras pessoas. Ou eu consigo, dentro de um mesmo intervalo de tempo, fazer mais coisas que normalmente as outras pessoas conseguem. Foi assim que eu respondi aquela pergunta, mas não tinha bem certeza daquilo. E aí eu fiquei, claro, remoendo aquela ideia. Bom, algumas semanas depois, estávamos novamente, meu marido e eu, sentados tomando um café. Mas agora era na mesa da cozinha da nossa casa. Uma mesa redonda, branca, que convida para um momento filosófico. E aí chegou a minha vez de fazer uma pergunta de surpresa. Tinha passado bastante tempo, na verdade. Eu acho que talvez fosse mais de um mês à frente. Meu marido já provavelmente nem lembrava daquela nossa conversa do café e eu então perguntei para ele de surpresa: quem é a pessoa mais produtiva que você conhece? Ele pensou alguns instantes e respondeu: Você é a pessoa mais produtiva que eu conheço. Por quê? Era o momento da revanche. Por quê? Eu perguntei a ele. Bom, ele pensou mais um pouco e respondeu: porque você consegue fazer tudo o que quer, tudo o que planeja, sem correria, sem atrasos, sem procrastinação. Você gerencia muitas pessoas. E aqui eu abro um parênteses, se você não sabe, eu sou uma orientadora franqueada do Método Kumon. Então eu realmente gerencio muitos alunos, muitos pais, professores. Tá, você gerencia muitas pessoas, faz faculdade, ainda toca projetos paralelos. Sim, nessa ocasião eu estava fazendo eu sou formada em matemática, estava fazendo uma segunda faculdade de marketing. Tá, toca projetos paralelos e ainda tem tempo para os seus hobbies e para o lazer. Tudo com aparente tranquilidade, sem correria. Não conheço ninguém mais assim. Bom, depois de curtir ali alguns momentos de orgulho de mim mesma, eu concluí um denominador comum entre a minha resposta dada lá no café de por que eu me considerava uma pessoa produtiva, a mais produtiva, e com a resposta do meu marido. Então, juntando e buscando uma definição do que é ser produtiva. E aí, pegando o denominador comum, eu cheguei na seguinte definição: ser produtiva seria, nesse ponto de vista, conseguir realizar aquilo que deseja dentro do tempo disponível. Conseguir realizar aquilo que deseja dentro do tempo disponível. Segundo ponto de vista analisado. Bom, pergunta se eu parei de pensar no tema. Não parei. Eu queria ouvir, no entanto, a percepção de outras pessoas também, de outras opiniões. Bom, eu fiz o seguinte, eu lancei uma caixa de pergunta no meu Instagram com a seguinte pergunta: quem é a pessoa mais produtiva que você conhece? E aí, ao obter as respostas, eu perguntei de volta para todas elas, baseada em que você conclui isso?
Bom, antes de abrir outro parênteses aqui, era essa segunda pergunta que realmente me interessava, mas, claro, eu não pude deixar de comemorar o fato de as pessoas terem respondido, terem me apontado como a pessoa mais produtiva que elas conheciam. Desculpa, mas nada de falsa modéstia, certo? Afinal, essa é uma bandeira que eu acredito que nós temos que levantar no momento da produtividade. Bom, vamos à segunda pergunta, que era o que me interessava, né? O que caracteriza alguém como produtiva? Era isso que eu queria saber. E aí, as respostas foram coisas do tipo: fazer muitas coisas sempre com capricho, fazer muitas coisas com organização e disciplina, fazer as coisas seguindo um método, ter um horário para todas as coisas, ter tudo sempre organizado, com cada coisa no seu lugar, e ser muito ocupada, mas ter tempo para tudo. Essas foram as percepções das pessoas que responderam. E aí, lembrando que a gente está só fazendo uma análise de pontos de vista, sem julgamentos de certo ou errado, tá? Bom, próximo passo, então, é ir à procura de um denominador comum. O que essas respostas, apontando para as pessoas o que significava ser produtiva, tinha em comum? Fiz essa análise e cheguei numa definição que seria mais ou menos assim, aparentemente. Ser produtiva significa fazer o que precisa ser feito com a sincronia de um relógio suíço e ainda ter tempo no final do dia. De novo, ser produtiva significa, segundo esse ponto de vista, fazer tudo o que precisa ser feito com a sincronia de um relógio suíço e ainda ter tempo no final do dia, tempo disponível no final do dia. Terceiro ponto de vista, vamos a ele. Bom, é claro que em tempos modernos, se vamos fazer análise de ponto de vista, nunca podemos deixar de considerar a opinião do Google. E aí, em uma pesquisa sem grande profundidade, encontramos coisas como: ser produtiva significa fazer mais com menos, planejar-se e executar todas as tarefas dentro de um tempo previsto, se esforçar em busca de um resultado favorável dentro do tempo disponível, fazer algo com menos tempo que o comum, ou fazer algo dentro do tempo comum, mas com a qualidade acima da média. Ou por que não as duas coisas? Ou ainda, ser produtiva significa fazer algo gastando menos energia ou menos recursos, ou as duas coisas, que o comum. Ser produtiva significa ter planejamento e saber gerir o tempo. Bom, e aí as ideias, a partir dali as ideias começaram a se repetir e o denominador comum já começava a se revelar. O denominador comum desse terceiro ponto de vista seria tempo. E aí, juntando essas definições encontradas em uma única definição comum, seria alguma coisa mais ou menos assim. Ser produtiva significa saber aproveitar o tempo ao máximo e realizar com qualidade. Saber aproveitar o tempo ao máximo e realizar com qualidade. Bom, chegamos então em 3 definições para produtividade. Claro que deve ter muitas outras, porque isso varia muito em como a gente está analisando sobre que... como eu falei lá no começo, conforme os olhos do observador, tá? Então chegamos em 3 definições aqui. Primeira, ser produtiva seria conseguir realizar o que deseja dentro do tempo disponível. Conseguir realizar o que deseja dentro do tempo disponível. Segunda definição seria fazer o que precisa ser feito com a sincronia de um relógio suíço e ter tempo no final do dia. Eu gosto muito dessa. Eu gosto muito de relógio suíço, as coisas funcionarem como um relógio, mas enfim. E terceira definição seria alguma coisa do tipo aproveitar o tempo ao máximo e realizar com qualidade. Agora perceba uma coisa,
em nenhuma das definições que a gente chegou, correr de um lado para o outro o dia todo, não parar nenhum instante, ter muitas ideias, muitas demandas, estar ocupado, não significa necessariamente produtividade segundo esses pontos de vista que a gente chegou. E muito provavelmente, se a gente colocamos 3, se a gente for colocar 5, 10, 15 visões de produtividade, olha, muito provavelmente em nenhuma delas nós vamos encontrar qualquer sinal de que essas coisas de corre pro lado o dia todo, tem muitas ideias, tem muitas demandas, fica cansado, começa uma coisa, daqui a pouco já faz outra, faz muitas coisas ao mesmo tempo. Em nenhuma delas nós vamos encontrar vestígios de que isso seja produtividade. Um denominador comum que a gente encontra nas 3 definições e em muitas outras que eu pesquisei e que, se você for encontrar, você vai perceber, um denominador comum, a presença comum em todas as definições de produtividade é conclusão. Concluir a tarefa. Não iniciar. Iniciar não significa, dentro de produtividade, muita coisa. Claro, é o primeiro passo, para concluir eu tenho que iniciar, mas assim, sem a presença da conclusão, não faz muito sentido a gente falar em produtividade. Sem planejamento, organização, sincronia e conclusão, nada de produtividade. Acaba sendo só desperdício de tempo e energia. Então, quando a gente se encontra nesse tipo de situação, fazendo muita coisa, mas concluindo pouca coisa, é hora de parar, respirar, sentar, colocar no papel e começar a executar novamente, agora com um mapa em mãos, focando a conclusão. Aí a gente começa a se aproximar novamente da produtividade e não apenas do gasto de energia e de tempo e de recursos. Para finalizar, será que, nós analisamos dentro de cada ponto de vista os fatos levantados, né, as questões levantadas, chegando a uma conclusão comum. Será que... E aí ficamos então com uma definição de produtividade em cada ponto de vista, 3 então, né? Temos 3 definições de produtividade. Será que a gente consegue chegar em uma definição comum para essas 3 definições? Então, só para lembrar, as 3 definições eram: conseguir realizar o que deseja dentro do tempo disponível. A segunda definição de produtividade seria fazer o que precisa ser feito com a sincronia de um relógio suíço e ter tempo no final do dia. Essa é a minha favorita. E terceira, aproveitar o tempo ao máximo e realizar com qualidade. Essas são as 3 que a gente chegou. Será que a gente consegue chegar em uma que seja a junção das 3? Que seja um denominador comum entre as 3? Bom, uma coisa é fato. O tempo está na jogada. Você percebe? O tempo está sempre na jogada de produtividade. Não tem como falar de produtividade sem falar de tempo. Interessante. Parece que saber domar o tempo é a chave para ser a pessoa mais produtiva que você conhece. Tá, agora eu quero pedir a sua ajuda. Eu quero que você deixe, por favor, nos comentários o que significa ser produtiva para você. Vamos expandir essa reflexão, aprofundar essa reflexão ainda mais. Eu acho que a definição de produtividade é algo não exatamente subjetivo, mas há margens para reflexões, para discussões, há margens para quase que filosofar. Então, quero te convidar, deixe nos comentários, por gentileza, o que significa ser produtiva para você. Sua resposta vai me ajudar muito na produção dos próximos vídeos. Eu sou a Prof. Daisy, criadora do método Máquina de Tempo, e nessa conversa nós refletimos um pouco sobre o que significa ser produtiva e concluímos que saber domar o tempo é um ponto fundamental nesse processo. Se você tem interesse em aprender a arte de domar o tempo e se tornar a pessoa mais produtiva que você conhece, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você ser avisado dos próximos vídeos.
Me siga também no Instagram, Facebook, LinkedIn. Um grande abraço e muito obrigada pela companhia.